A história do Brasil está profundamente ligada à história de Portugal e aos grandes processos políticos, culturais e econômicos que transformaram a Europa e o mundo ao longo dos últimos séculos. Para compreender a formação do Brasil como nação, é necessário voltar no tempo e observar acontecimentos que ocorreram muito antes da chegada dos portugueses à América. Entre esses acontecimentos está a Reconquista Ibérica, um longo processo que contribuiu para a formação do Reino de Portugal e, posteriormente, para a expansão marítima que levaria os portugueses ao território que hoje conhecemos como Brasil. Este vídeo apresenta uma visão geral da história brasileira, desde as raízes medievais da expansão portuguesa até o Brasil contemporâneo, abordando os principais períodos políticos, econômicos e sociais que moldaram o país. A Reconquista Ibérica e a formação de Portugal. A Reconquista Ibérica foi um processo histórico que ocorreu entre os séculos VIII e XV, na Península Ibérica. Após a invasão muçulmana iniciada em 711, grande parte da península passou a ser controlada por povos islâmicos. Ao longo de vários séculos, os reinos cristãos do norte da península organizaram campanhas militares para reconquistar esses territórios. Entre os reinos cristãos estavam Leão, Castela, Navarra, Aragão e o futuro Reino de Portugal. Durante esse período, guerras constantes, alianças políticas e mudanças territoriais moldaram a região. O território que daria origem a Portugal começou como o Condado Portucalense. Criado no século IX, inicialmente subordinado ao Reino de Leão, esse condado foi gradualmente ganhando autonomia. No século XII, Afonso Henriques declarou a independência do território após vitórias militares contra forças muçulmanas e contra o próprio Reino de Leão. Em 1143, Portugal passou a ser reconhecido como um reino independente. A Reconquista Portuguesa foi concluída em 1249, com a conquista do Algarve, consolidando as fronteiras aproximadas que o país mantém até hoje. Esse processo fortaleceu o poder da monarquia portuguesa e criou um ambiente político relativamente estável. Após o fim da Reconquista, Portugal passou a buscar novas formas de expansão, e o Oceano Atlântico tornou-se a principal direção dessa expansão. A expansão marítima portuguesa, durante o século XV Portugal, iniciou um período conhecido como Era das Grandes Navegações. Esse movimento foi impulsionado por diversos fatores, entre eles o interesse comercial, o desejo de expandir o cristianismo e a busca por novas rotas para o comércio com a Ásia. Uma figura importante nesse processo foi o infante de Henrique, conhecido como Henrique, o Navegador. Ele incentivou expedições marítimas ao longo da costa da África e apoiou o desenvolvimento de técnicas de navegação. Os navegadores portugueses aperfeiçoaram instrumentos como a bússola, o astrolábio e desenvolveram embarcações mais eficientes, como a caravela. Essas inovações permitiram viagens mais longas e seguras. Ao longo do século XV, os portugueses exploraram a costa africana, estabeleceram postos comerciais e iniciaram o comércio de ouro, marfim e escravos. Em 1498, Vasco da Gama chegou à Índia por via marítima, estabelecendo uma rota direta entre a Europa e a Ásia. 2 anos depois, em 1500, uma expedição comandada por Pedro Álvares Cabral alcançou o litoral da América do Sul, marcando oficialmente a chegada dos portugueses ao território que viria a se tornar o Brasil. O Brasil pré-colonial, quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, ele já era habitado por milhões de indígenas pertencentes a diversos povos e culturas. Esses povos possuíam línguas, tradições e formas de organização social variadas. Entre os principais grupos indígenas estavam os povos do tronco linguístico tupi, que ocupavam grande parte do litoral,
além de grupos pertencentes aos troncos Macro-Gé, Aruaque e Caribe. As sociedades indígenas praticavam agricultura, caça, pesca e coleta. Cultivavam alimentos como mandioca, milho e batata doce, além de desenvolverem conhecimentos sofisticados sobre plantas e o ambiente natural. Durante as primeiras décadas após a chegada portuguesa, o Brasil não recebeu grande atenção da coroa portuguesa. O principal interesse inicial era a exploração do pau-brasil, uma árvore utilizada na produção de tinturas vermelhas. O pau-brasil era extraído com a ajuda dos indígenas, geralmente por meio de trocas comerciais, conhecidas como escambo. O início da colonização, a partir da década de 1530, Portugal decidiu iniciar a colonização efetiva do Brasil. A preocupação era evitar que outras potências europeias, como França ou Espanha, ocupassem o território. Para organizar a colonização, o rei de Portugal criou o sistema das capitanias hereditárias, dividindo o território em grandes faixas de terra entregues a nobres ou administradores chamados donatários. No entanto, muitas capitanias enfrentaram dificuldades devido à falta de recursos, ataques indígenas e problemas administrativos. Para fortalecer a administração colonial, a coroa portuguesa criou em 1549 o Governo Geral, estabelecido na cidade de Salvador. Com a colonização, iniciou-se a implantação de engenhos de açúcar no Nordeste, especialmente em Pernambuco e Bahia. A economia do açúcar e a escravidão durante os séculos XVI e XVII. O açúcar torna-se o principal produto da economia colonial brasileira. O clima e o solo do Nordeste eram favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. A produção açucareira dependia de grande quantidade de mão de obra. Inicialmente, os colonizadores tentaram escravizar indígenas, mas encontraram resistência e dificuldades. Gradualmente, a escravidão africana tornou-se a principal base do sistema econômico colonial. Milhões de africanos foram trazidos para o Brasil através do tráfico transatlântico de escravos. Eles trabalharam principalmente nas plantações de açúcar, mas também em minas, cidades e diversas outras atividades. A escravidão deixou profundas marcas sociais e culturais na história do Brasil. Invasões estrangeiras durante o período colonial, o Brasil também enfrentou invasões de outras potências europeias. No início do século XVII, os holandeses ocuparam partes do Nordeste brasileiro, especialmente Pernambuco. O domínio holandês durou entre 1630 e 1654 e trouxe algumas mudanças administrativas e culturais para a região. Após várias batalhas, os portugueses e colonos brasileiros conseguiram expulsar os holandeses. O ciclo do ouro, no final do século XVII, foram descobertas grandes jazidas de ouro na região que hoje corresponde ao estado de Minas Gerais. Essa descoberta provocou uma grande imigração interna dentro da colônia. Milhares de pessoas se deslocaram para a região das Minas em busca de riqueza. Cidades como Ouro Preto, Mariana e Diamantina cresceram rapidamente. A exploração do ouro trouxe grande riqueza para Portugal, mas também gerou tensões entre colonos e a coroa, devido aos altos impostos cobrados sobre a mineração. Movimentos de contestação colonial durante o século XVIII surgiram diversos movimentos que contestavam o domínio português. Um dos mais conhecidos foi a Inconfidência Mineira, ocorrida em 1789, inspirados pelas ideias do Iluminismo e pela independência dos Estados Unidos. Alguns colonos planejaram criar um país independente em Minas Gerais. O movimento foi descoberto antes de ser executado, e seus líderes foram presos. O mais famoso deles, Tiradentes, foi executado e posteriormente se tornou símbolo da luta pela independência, a chegada da família real portuguesa. Um evento fundamental para a história do Brasil ocorreu em 1808, devido às invasões
napoleônicas em Portugal. A família real portuguesa transfarusei para o Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história, uma colônia tornou-se sede do governo de um império europeu. A presença da corte trouxe diversas mudanças: abertura dos portos ao comércio internacional, criação de instituições culturais e administrativas, desenvolvimento urbano do Rio de Janeiro. A independência do Brasil em 1822, o Brasil declarou sua independência de Portugal. O processo foi liderado por Dom Pedro I, filho do rei português. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência às margens do rio Ipiranga. O Brasil tornou-se, então, um império, com Dom Pedro I como imperador. O Brasil Império, o período imperial, durou de 1822 até 1889. Após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, seu filho Dom Pedro II assumiu o trono após um período de regência. Durante o reinado de Dom Pedro II, o Brasil passou por transformações importantes: expansão da economia cafeeira, crescimento das cidades, desenvolvimento de ferrovias, fortalecimento do Estado Nacional. No entanto, a escravidão continuava sendo uma grande questão social. Em 1888, foi assinada a Lei Áurea, abolindo oficialmente a escravidão no Brasil. A proclamação da República em 1889, um movimento liderado por militares derrubou a monarquia e proclamou a República. O Brasil passou então a ser governado por presidentes. Nos primeiros anos republicanos, o poder político ficou concentrado nas elites agrárias, especialmente de São Paulo e Minas Gerais. Esse período ficou conhecido como República Velha. A Era Vargas, em 1930, uma revolução liderada por Getúlio Vargas, colocou fim à República Velha. Vargas governou o Brasil por muitos anos, promovendo mudanças importantes, criação de leis trabalhistas, industrialização do país, fortalecimento do Estado. Durante parte de seu governo, Vargas estabeleceu um regime autoritário chamado Estado Novo. O período democrático e a ditadura militar após a queda de Vargas. Em 1945, o Brasil viveu um período democrático até 1964. Nesse ano, um golpe militar derrubou o presidente João Goulart e instaurou uma ditadura que duraria até 1985. Durante o regime militar, houve crescimento econômico em alguns períodos, mas também repressão política e censura. A redemocratização em 1985, o Brasil voltou a ser governado por civis. Em 1988, foi promulgada uma nova Constituição, que estabeleceu direitos democráticos e sociais importantes. Desde então, o país tem realizado eleições regulares para presidente, governadores e parlamentares. O Brasil contemporâneo nas últimas décadas, o Brasil passou por grandes transformações sociais e econômicas. O país tornou-se uma das maiores economias do mundo e possui grande diversidade cultural e ambiental. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios como desigualdade social, problemas políticos e questões ambientais. Conclusão: a história do Brasil é resultado de um longo processo que começou muito antes da chegada dos portugueses. Desde a formação de Portugal durante a Reconquista Ibérica até o Brasil contemporâneo, o país passou por diferentes fases políticas, econômicas e sociais: colonização, escravidão, independência, império, república, ditadura e democracia. São etapas que marcaram profundamente a trajetória brasileira. Compreender essa história é fundamental para entender os desafios e as possibilidades do Brasil no presente e no futuro. Se gostou, assista os vídeos longos, comente, curta, compartilhe e se inscreva no canal.